Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Hoje é dia da gente dar continuidade aos estudos referentes à terceira obra da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde prosseguiremos nos comentários referente ao segundo item da introdução dessa obra. É o quarto vídeo referente a este item, que é o controle universal do ensinamento dos Espíritos, onde a gente vai começar a entrar no controle feito por Kardec, a maneira de se analisar essas comunicações trazidas pelos espíritos. Kardec diz, então, que essa universalidade no ensinamento dos espíritos, né, que é a força do espiritismo, além dele ter como vantagem, né, dele ter sido a causa da propagação tão rápida do espiritismo, ele também traz uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar. Cismas estes que poderiam derivar de duas situações, ou da ambição de alguns, ou então pela contradição de certos espíritos. Lembrando que esses cismas seriam as divergências, uma divisão causada pela divergência dos fundamentos da doutrina, não é? Que, como Kardec diz, poderia ser obtida através da ambição, não é? E a gente sabe que essa ambição ela é sempre pautada no interesse particular, trazendo então os interesses individuais de certas pessoas que gostariam de tirar vantagem através dessas comunicações, não é? E Kardec coloca que esse ensinamento, que o fato do espiritismo não ser pautado em uma individualidade, né, em uma unicidade, ser revelada a apenas uma pessoa, automaticamente estaria garantido que as pessoas que assim pensassem, que assim tentassem se proceder, não conseguiriam levar essa ideia para frente. Então, por isso, essa universalidade garante que essa ambição não cause uma divisão dentro do espiritismo de opiniões. Já a segunda, Kardec, ele trabalha com cuidado maior, que é as contradições de certos espíritos. Porque pensemos uma coisa lógica, se são diversos espíritos que trazem, né, essa possibilidade de se comunicar com diversos espíritos e diversos médiuns diferentes, talvez um espírito pode trazer um ensinamento que contradiz com que outros espíritos possam também trazer. Então, Kardec fala que essas contradições são sim uma escolha, ou seja, poderiam representar uma barreira. Porém, agora Kardec vai apresentar as maneiras de se avaliar essas comunicações, evitando então essas contradições. E a primeira delas que Kardec fala é nos lembrando que, assim como na nossa sociedade, entre nós existem pessoas, existem homens de diferentes personalidades, diferentes níveis de intelectualidade, moralidade, até mesmo do próprio caráter, no mundo dos espíritos é da mesma maneira. Lembrando uma frase de Aulus, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele nos diz que o que a vida começou, a morte continua. Portanto, não é simplesmente pelo simples fenômeno da morte, depois que passarmos por ele, que viraremos santos e que teremos acesso a todas as verdades do universo. A verdade é bem diferente disso. O que Kardec fala é que ele diz que o saber dos espíritos é diretamente proporcional ao seu nível de depuração. E somente os espíritos de ordem elevada têm um conhecimento mais abrangente. Portanto, assim como na nossa sociedade, no mundo dos espíritos, também tem aqueles que são presunçosos, os pseudo-sábios, não é? Os gracejadores, ignorantes, os maliciosos, que podem tomar, então, os nomes desses espíritos, dos quais sabemos que possuem alta hierarquia pelas personalidades que animaram na Terra. Então, o que Kardec diz? Que disso tudo, de toda essa observação, de toda essa consideração, disso resulta que, para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual. Então Kardec diz o seguinte:
O que Kardec está querendo dizer com isso? Que tudo aquilo que for trazido, que tiver um cunho exclusivamente, for fora de um ensinamento exclusivamente moral, deve ser obtido como uma opinião pessoal do espiritismo, ou do espírito. Por que ele fala exclusivamente moral? Porque essa parte de moralidade, esse conteúdo, dessas mensagens que assim tiverem esse conteúdo, a gente consegue ter uma comparação. Qual comparação seria essa? As morais evangélicas. Não é? Porque ninguém consegue superar o ensinamento moral que Cristo trouxe para nós, porque sabemos que ele é o Espírito por excelência, aquele tipo mais perfeito do qual andou sobre a terra e do qual nós já conhecemos. Porque não há nada mais a ser acrescentado relacionado à moralidade do que Jesus já nos trouxe. Não é? Que o Espiritismo, como disse Kardec, né, no primeiro item dessa mesma introdução, é uma chave de interpretação desses mesmos ensinamentos, trazendo uma ótica, uma visão diferenciada, um olhar diferenciado para que nós possamos extrair então mais conhecimento desses ensinamentos trazidos por Jesus. E a gente também percebe que o nosso aperfeiçoamento, na medida em que formos progredindo tanto intelectualmente quanto moralmente, conseguiremos fazer uma análise mais profunda dessas máximas trazidas por Jesus, não é? Aprofundando então a nossa percepção, mostrando que o evangelho ele é atemporal, né? A gente sempre vai tirar interpretações a cada vez mais profundas de acordo com o progresso em que nosso espírito, na medida em que formos nos depurando. Então, o que Kardec quis dizer com isso é que quando uma mensagem ela tiver um intuito de falar sobre o amor, no seu conteúdo ela jamais poderá trazer algo que incite o ódio, a vingança, o egoísmo, a discriminação. Não é? Então esse seria o conteúdo moral de uma forma muito mais fácil de ser avaliada. Agora, tudo aquilo que traz um caráter de revelação, principalmente relacionado aos aspectos da doutrina e os seus princípios, deve ser tratada de uma forma individual, né? Ou de uma opinião pessoal daquele espírito que está trazendo e que a esperar uma confirmação depois. E também é necessário uma análise sobre esses ensinamentos. Análises essas que Kardec também vai comentar e que vamos falar e tratar nos próximos vídeos. Então, até lá e um grande abraço.